Senhoras e senhores, boa noite. Obrigado por estarem mais uma vez na nossa live. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, especialista em psiquiatria, em medicina psicossomática, em hipnose clínica, e estamos aqui hoje para falar com vocês sobre por que procurar um psiquiatra. Da onde veio o título dessa live? Veio porque muitos pacientes que vêm ao consultório, eles têm queixas específicas, e quando eu pergunto por que você está aqui, qual é a tua expectativa vindo aqui? A partir daí desenvolvi essa live e esses assuntos que vamos tratar hoje. Vamos começar falando que se você tem uma dor de dente, não importa o que esteja fazendo, isso é uma prioridade, porque ela não passa. A partir daí, você vai procurar o dentista o mais rápido possível. Se você estiver ansioso, isto não é prioridade para você, para muitos, porque isso passa. Porque palavras de um paciente dá para empurrar pela barriga, com a barriga. Então, nós não damos a mesma importância à saúde física e à saúde mental. Porém, o prejuízo que o dano à saúde mental produz na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas emoções, na nossa família e nós mesmos, é incalculável. A partir daí, vamos esclarecer um pouquinho o que acontece com o psiquiatra. Quem é esse médico? Quem é esse especialista? Então, nós vivemos a nossa vida acumulando tensão. Isso é básico, é fundamental. Essa tensão, nós temos condições de eliminá-las naturalmente ou artificialmente. Normalmente, nós utilizamos válvulas de descarga naturais. Evidentemente que essa tensão não pode chegar a ultrapassar o nosso limite de tolerância, que é o resultado da nossa cultura, da nossa educação, da nossa experiência, da nossa vivência. Então, quando nós acumulamos tensão, é como uma curva que sobe e desce. Essa tensão vai ser eliminada naturalmente. Se nós não conseguimos eliminar essa tensão naturalmente, e, por exemplo, forma de eliminar tensão naturalmente é rir. Eliminar a tensão naturalmente é se distrair. Eliminar a tensão naturalmente é se encontrar com os amigos. Eliminar a tensão naturalmente é namorar. Várias maneiras de eliminar tensão naturalmente. Se nós não conseguimos eliminar essa tensão naturalmente, nós vamos eliminá-la, infelizmente, artificialmente. E quando nós a eliminamos artificialmente, o nosso organismo é o primeiro que é atingido por isso, porque nós eliminamos toda essa energia negativa de uma forma psicossomática, mexendo no nosso organismo. Então, aparelho digestivo, aparelho cardíaco, pele, aparelho ortopédico, etc. Então, imagine que a nossa mente, que é constituída de neurônios e neurotransmissores que fazem a ligação entre os neurônios, você pode imaginar que ela seja um violão e os neurotransmissores sejam as cordas desse violão. Evidentemente que, independente de quem toca a corda do violão, se uma das cordas está desafinada, todo o violão não consegue tocar, não consegue sair um som legal. Muito bom. Precisa afinar o violão. Quem faz isso? Sou eu, o psiquiatra. Como é que nós fazemos isso? Aí tem perguntas de várias pessoas. Psiquiatra é só com remédios? Não necessariamente. Psiquiatra é também com remédios.
Muitas vezes nós utilizamos remédios, mas muitas vezes nosso atendimento serve para ajudar o paciente a entender o quanto ele não precisa de remédios e, consequentemente, dos seus efeitos colaterais, e quanto ele precisa de uma outra orientação, de mudar os seus paradigmas, de mudar a maneira de encarar a vida, porque nós temos várias formas de encarar a mesma situação. Uma forma positiva e uma forma negativa. Naturalmente, nós encaramos as situações da nossa vida, as nossas emoções. A primeira emoção é a negativa. O pensamento negativo não vai dar certo. Para pensar positivo, nós precisamos nos concentrar. Nós precisamos querer pensar positivo. Aí o psiquiatra ajuda isso. Evidentemente, a diferença entre psiquiatra e psicólogo é que o psicólogo tem um preparo maior para entender todas as situações correlatas aos problemas psicológicos. E o psiquiatra lida mais com os problemas da psique. Então, mais facilmente usando remédios. Mas, particularmente, eu uso muito pouco remédios, porque eu sou psicossomata também. Então, vamos ver um pouquinho qual tipo de problemas nós atendemos. Em primeiro lugar, nós atendemos pessoas normais. O nosso paciente é uma pessoa normal, como todos vocês, espero todos vocês, que são pessoas normais, mas que têm alguma dificuldade em lidar com algumas situações na vida. E a partir daí pede ajuda. O doente mental não vem no consultório. O doente mental não percebe que ele está doente. O doente mental não percebe a própria doença. O doente mental não assume a própria dificuldade. Então, o doente mental não procura a gente. Quando família, amigos, conhecidos identificam que alguém possa ter uma patologia que não possa ser tratada em consultório, aí pede a nossa ajuda e, eventualmente, nós medicamos, internamos e ajudamos de outras formas. Então, nós tratamos pessoas normais, pessoas que buscam uma ajuda para encontrar um equilíbrio físico-emocional, para lidar com aquele desconforto, com aquela angústia, com aquele mal-estar que acompanham permanentemente. Então, como você pode perceber se precisa de uma ajuda psiquiátrica ou psicológica? Quando você vive uma situação desconfortável e você tem uma reação desproporcional, desculpem a minha tosse, mas estou um pouco gripado. Quando você tem uma reação desproporcional, quando você tem mudanças de humor, quando você não aceita de forma tranquila feedback negativo, quando você tem dificuldade em controlar as suas emoções, quando você toma uma nota baixa e você tem reações desproporcionais a tudo isso, é o momento de procurar ajuda. Quando você se frustra com facilidade, quando você tem um nível de tolerância baixo, é o momento de procurar ajuda. E repito, muitos pacientes que eu atendo, eu não dou remédios. Muitos pacientes que eu atendo já chegam com tudo, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a minha função é ajudá-los a se acalmar, a pensar com objetividade e perceber que eles não são isso, não são aquilo, mas talvez estão com aquele problema, estão vivendo aquela situação e eu tenho como ajudá-los com o processo terapêutico e, eventualmente, com medicamentos a melhorar a própria qualidade de vida.
pessoas que têm dificuldade em dormir, adormecer, manter o sono, pessoas que têm compulsão para a comida ou falta de vontade de comer, pessoas, nesse sentido, com bulimia, pessoas que têm dificuldades sexuais, ejaculação precoce, impotência, frigidez, anorgasmia, todas as situações, e nós vamos ter uma live específica sobre isso, onde a pessoa acha que tem que mostrar serviço, quando na realidade ele só precisa se deixar levar. Ele não precisa demonstrar nada para ninguém, é só se deixar levar. Isso de uma forma geral para todas as situações. Aí entra a ajuda do psiquiatra, para ajudar, ensinar o paciente a simplificar a própria vida, ajudar o paciente a se deixar levar, ajudar o paciente a viver e aproveitar tudo que a vida tem de bom para lhe oferecer. Nós tratamos problemas de insegurança, medos, fobias, depressões, evidentemente. O que é uma depressão? Não é o desânimo, não é se sentir mal, não é se sentir em baixa. Isso é um fenômeno que deve continuar durante alguns dias, muitos dias, para você poder se achar, se sentir, estar deprimido. E nós ajudamos o paciente a perceber isto. Outra coisa que eu quero deixar claro sobre medicamentos. Muitos pacientes chegam e dizem: eu não quero tomar remédio porque não quero ficar viciado, eu não quero ficar dependendo do remédio. Meus amigos, assim como o médico prescreve a medicação adequada, o médico tira a medicação quando for o caso. Isso se chama desmame. Então, gradativamente, nós ajudamos o nosso paciente a diminuir a medicação até eliminá-la. Evidentemente que o nosso acompanhamento faz com que ele se sinta amparado, se sinta acompanhado e possa enfrentar esse momento que evidentemente gera ansiedade, gera insegurança, porque o remédio é efetivamente um apoio, uma muleta para se apoiar, mas ela é uma muleta. Na hora certa, nós ajudamos o paciente a se livrar da muleta. E a partir daí, e paralelamente a isso, o processo terapêutico com um profissional especializado, com psicólogo, ajuda ele a dar continuidade e a ter uma ótima qualidade de vida e voltar a ter o equilíbrio. Nós ajudamos pacientes que têm vícios, que vivem situações que fazem viver mal, de uma forma geral. Então, esse é o motivo pelo qual precisa procurar o psiquiatra. Infelizmente, mais uma vez, o tempo está acabando. Eu agradeço vocês, agradeço todos. Eu vi que algumas pessoas entraram, não consigo ver todo mundo, porque estou concentrado e focado no que eu tenho para falar para vocês, mas agradeço a todos de coração pela participação, ainda mais nesse dia muito especial para todos nós. Agradeço a todos. Tendo mais dúvidas, pode entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp 11 99930 0230, pelo nosso e-mail verea@verea.com.br ou ligando diretamente para o consultório 50 51 20 55. Obrigado a todos, boa noite e bom descanso.